Olá, sou o professor Fernando e na lição de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos substantivos da segunda declinação. E nessa aula nós vamos falar a respeito dos substantivos do gênero neutro, certo? E vamos ver então as suas declinações. Por que que nós vamos ver agora os neutros? Nós já vimos os substantivos masculinos, né? E como é que eles são declinados. E nós vimos que existem palavras, né, com a terminação, né, ômicron e sigma, que são femininas, né? E que elas declinam exatamente da mesma forma que as palavras masculinas da segunda declinação. Então, nós vamos usar as mesmas terminações, as mesmas desinências para as palavras masculinas e femininas na segunda declinação. O que é que vai mudar? O uso do artigo, né? O artigo, ele será declinado como a declinação do artigo da primeira declinação, que nós vamos ver na próxima aula, certo? Por enquanto, então, só grave isso e é importante, né? Os substantivos masculinos e femininos, eles declinam, eles flexionam, eles possuem as mesmas terminações. O que vai mudar é que o artigo, ele será declinado juntamente com o substantivo masculino, exatamente com praticamente as mesmas terminações, tá? E quando ele for uma palavra feminina, nós vamos utilizar o artigo declinando conforme ele se declina na primeira declinação, flexionando como ele faz na primeira declinação. Fica tranquilo que nós vamos ver isso mais adiante e você vai entender a diferença. Aqui vai ser apenas o artigo que vai indicar, portanto, o gênero e o número daquele substantivo, embora as declinações, as desinências, elas vão ser as mesmas, certo? No entanto, ocorre uma pequena variação quando os substantivos são palavras do gênero neutro, certo? Só para nós recapitularmos aqui, então, exemplos de palavras, né? No feminino, masculino e no neutro, no grego, né? Nós vimos, então, hologos, a palavra masculina no grego, né? Embora ela seja traduzida como a palavra, uma palavra feminina em português. Um exemplo de palavra feminina é ré-oikia. Ré-oikia é a casa, é feminino no grego, é feminino também na língua portuguesa. E o neutro, to paidion, que é a criança, né? A criança, em grego, é do gênero neutro, embora todas estas palavras, sendo traduzidas na língua portuguesa, elas são palavras femininas, certo? Porém, no grego, hologos, masculino, oikia é uma palavra feminina e to paidion é a criança, é neutro no grego, certo? O grego é fácil. O nominativo singular é omicron, ni, né? E por que que isso existe, né, no grego, né? Da onde que surgiu essa ideia, né, esse artifício de indicar uma palavra como sendo neutro? Por exemplo, ninguém pode provar se um presente, né, é masculino ou feminino. Então, por exemplo, então o grego encontrou uma definição do meio, né? Doron, doron, presente, paidion, criança, como outras palavras também. Por exemplo, barco vai se ler assim, ploion, ploion, né? Barco também é uma palavra neutra. Nós vamos aprender muitas outras nesta lição. Então, as declinações vão ser da seguinte forma. Nós vamos declinar também os artigos, da mesma forma como nós fizemos
com as palavras no masculino, né? E estas são o modo como se declinam os artigos, as palavras femininas da segunda declinação, elas declinam, elas flexionam, da mesma forma que as palavras masculinas. O que vai mudar vai ser o artigo que o acompanha, o artigo feminino, nós vamos aprender na lição que vem, quando falarmos a respeito das palavras femininas da primeira declinação, certo? Então, o artigo singular masculino no nominativo, que indica, portanto, o sujeito, é to, significa o, né? Ou a. Como é neutro no grego, ele pode ser traduzido tanto como o ou como a na língua portuguesa, já que nós não temos uma palavra, um gênero neutro na língua portuguesa, certo? Então, to, o ou a, né? No plural, então, tá, os, as. To, o, a, tá, os, as. Tu, do, da, tom, dos, das. Então, observe que o genitivo, no neutro, ele mantém, né, a mesma terminação, a mesma declinação que ele tinha quando o substantivo era masculino, certo? Então, não houve alteração aqui. Tu, do, da, tom, dos, das. To, ao, a, tois, aos, as. To, o, a, tá, os, as. Aqui agora no acusativo, né? Então, observe que só vai haver uma alteração na forma como nós declinamos o artigo para as palavras, para os substantivos gênero masculino, no nominativo singular e plural e no acusativo singular e plural, certo? E nesse caso, eles vão ser o mesmo, né? Ele vai repetir aqui, certo? Então, utilizando o paradigma, biblion, biblion significa livro, né? Livro também no grego é uma palavra neutra, certo? Então vai ficar assim: biblion, o livro, né? To biblion, o livro, tá? Bíblia, os livros, tá? Biblia, os livros. To biblion, o livro, tá? Biblia, os livros. Tu biblio, do livro. Tom biblion, dos livros. To biblio, ao livro. Tois biblios, aos livros. To biblion, o livro. Ta biblia, os livros, né? Então, observe aqui também que, da mesma forma como o artigo, né? O substantivo também manteve as mesmas declinações no genitivo e no dativo, no singular e no plural. A única alteração foi o singular e o plural do nominativo e o acusativo no singular e plural, que no caso são os mesmos, né? Nós vamos repetir aqui, então. Então, bem fácil de decorar, né? Bem fácil de entender à medida que nós compreendemos ou entendemos, né? Como é que flexiona as palavras masculinas da segunda declinação, né? Haverá aqui apenas uma pequena alteração nos substantivos do gênero neutro, certo? Importante que entender que a lei gramatical exige concordância entre sujeito e o verbo quanto ao número, certo? Então, se o sujeito é plural, o verbo vai estar no plural, obviamente, tá? Isso é uma regra. Mas existe uma exceção no caso do plural neutro, né? Se o sujeito for neutro, no plural, o verbo pode estar no singular. Mas se o neutro plural for objeto, não há qualquer alteração à regra. Nós mantemos a concordância. Professor, não entendi. Calma que você vai entender agora.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, exemplo número 1. Tá, paidia, blepei, tom, potamon. Tá, paidia, blepei, tom, potamon. As crianças veem o rio. Então, observe que tá, paidia, é as crianças, né? Então, nós vimos aqui que a declinação, essa declinação no neutro, né, com a desinência alfa, ela indica que essa palavra é neutra e que ela está no plural, certo? Essa terminação, essa desinência, indica a função de sujeito na frase, certo? E, conforme nós vimos aqui, a exceção à regra, quando o sujeito for neutro e plural, o verbo ele pode estar no singular. Então, nós temos aqui o verbo blepo, e nós, quando estudamos sobre o verbo no presente do indicativo, nós vimos que essa terminação do verbo aqui, esse iota, indica ou representa a terceira pessoa do singular. Então, portanto, blepei é ele vê. Blepei, ele vê. Tá? Paidia, blepei, as crianças vê o rio, né? Se eu fosse traduzir literalmente. Porque existe uma exceção à regra de que o sujeito deve concordar sempre com o verbo em número, no caso em que o sujeito for neutro no plural. Então, aqui, tá, paidia, blepei, tom, potamon. As crianças veem o rio, né? A tradução aqui, na tradução, na língua portuguesa, não existe essa exceção. Então, nós vamos sempre traduzir com o verbo concordando com o número do sujeito, certo? Porém, existe uma exceção à regra aqui no grego, certo? Tapaidia, blepei, tom, potamon. Então, tapaidia, o sujeito plural, certo? Porém, o verbo está no singular, certo? Segundo exemplo, então, Roi, antropoi, bleposi, tapaidia. Roi, antropoi, bleposi, tapaidia. Os homens veem as crianças. Então, veja aqui que, na exceção à regra aqui, disse que se o neutro plural for o objeto, ele sofrer a ação nessa oração, não há qualquer alteração. Então, segue a regra geral. Portanto, Roi, antropoi, quando nós estudamos, então, os casos da segunda declinação, nós vimos que essa terminação aqui, de ômicron e iota, representa, então, o nominativo plural, certo? Então, indica que essa palavra antropoi é sujeito, tá certo? E que ele está no plural, portanto, os homens, né? O verbo blepo aqui, ele concordou com o sujeito, certo? Então, ele está na terceira pessoa do plural. Eles veem, blepo-se. Então, os homens veem as crianças. Então, não houve qualquer alteração à regra aqui, porque o, ah, o substantivo aqui, ele é um objeto, certo? É neutro plural, mas é um objeto, não houve qualquer alteração a essa regra. Mas uma curiosidade, então, é que às vezes o substantivo coletivo leva o verbo no plural. Por exemplo, o óculos lego-se, a multidão diz. Então, veja aqui, o óculos é singular, certo? Singular. A multidão. Porém, o verbo aqui, no grego, ele concorda com o plural, tá certo? Por quê? Porque a multidão é coletivo, então é mais do que uma pessoa. O verbo, então, está no plural. O óculos lego, sim, né?
A tradução no português vai manter a regra, né? O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Então, a multidão diz, né? No entanto, no grego aqui, seria a multidão dizem, né? Traduzindo ao pé da letra, mas que não faz nenhum sentido no português, certo? O substantivo, portanto, está no coletivo, a multidão, então, representa muitas pessoas. O verbo aqui, então, está no plural, por causa disso, certo? Mas aqui, algumas palavras para o nosso vocabulário, né? Agora, palavras do gênero neutro, tá certo? Vamos lá. Anquistropon, anquistropon, anquistropon. Então, veja, quando, na nossa primeira aula, se eu não estiver enganado, nós falamos de fonética, nós vimos que esse gama, ele tem o som de G, né? Um G duro, sempre o som G, 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 nunca o som de J. Porém, quando ele antecede letras que têm o som glutural, né? Que sai daqui, como o próprio gama, por exemplo, né? O kappa e o ki, ele vai ter o som de N. Então, portanto, aqui, anquistropon. Anquistropon, certo? Significa anzol, a palavra neutra aqui no grego, né? Arnion, Arnion, que é cordeirinho. Daimonion, 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 é demônio. Dacrion, dacrion, é lágrima. Ergon, ergon, é obra. Euangelion, euangelion, evangelho. Euangelion. E mais uma vez, o gama com som de N, né? Euangelion. Martirion, martirion, que é testemunha. Probaton, probaton, é ovelha. Prosoton, prosoton, é rosto, face, né? As letras aqui estão um pouco apagadas, mas você pode acompanhar esse quadro lá na sua apostila, na lição de número 8, caso você não consiga me acompanhar a leitura por aqui, tá? Sabaton, sabaton, sábado. Semeion, semeion, sinal. Sinédrion, sinédrion, que é sinédrio, né? Aqui uma transliteração direta da palavra, né? Nós conhecemos no Novo Testamento. Tecnon, tecnon, filho, e tecnion, tecnion, é filhinho, né? Todas estas palavras são palavras substantivos, não é? Neutro, e elas flexionam, elas declinam do mesma forma do que o exemplo que demos de substantivo neutro, tá certo? Então, nós vamos usar aquelas mesmas terminações para todas estas palavras aqui, tá certo? E nós ficamos por aqui. Essa é mais uma aula que terminamos. Estamos praticamente na metade do nosso curso e eu espero ver você na nossa próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus.